Boa tarde a todos. Nessa apresentação falaremos um pouco sobre inteligência artificial e o uso de sistemas multiagentes, que é uma sub-área aí da inteligência artificial. Nesse conteúdo vamos abordar o objetivo, inteligência artificial, IA, sistemas multiagentes, MAS, árvores de comportamento, que são as Behavioral Trees, Machine Learning, Deep Learning, emprego de agentes e inteligência artificial e a conclusão. O objetivo. O objetivo dessa apresentação é abordar a inteligência artificial, né? a, a uma visão breve, né? Tudo aqui de forma muito bem resumida, e demonstrar aí a integração ou conceitos de sistemas multiagentes, mais precisamente falando sobre os agentes autônomos, e a técnica, uma das técnicas de modelagem do comportamento de agentes chamada Behavioral Trees, visando aí a criação, né, de sistemas flexíveis, inteligentes, robustos, que serão capazes de modelar o comportamento complexo em ambientes dinâmicos. Então, para início de conversa, vamos trazer uma descrição sobre inteligência artificial. A inteligência artificial refere-se à capacidade de um sistema computacional realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, né? Então, a IA ela busca imitar, vamos dizer assim, aquelas atividades que antes eram feitas por humanos só de forma computacional. Essas atividades incluem aprendizado, o raciocínio, resolução de problemas, compreensão de linguagem natural e percepção visual. O objetivo da IA é criar máquinas capazes de imitar funções cognitivas humanas, como foi falado, né? Ao contrário do que muitas pessoas elas pensam, é um assunto que cuidadosamente deve ser falado em outras apresentações, em outras oportunidades, da IA ela substituir o humano, né? Em muitas funções, acredito que sim, mas como é falado, a IA aqui ela tenta dar à máquina, né, a possibilidade de imitarmos funções cognitivas. Para quê? Para automatizar os processos complexos e a tomada de decisões, por exemplo, baseadas em dados. Podemos dividir a IA em duas categorias: a IA fraca, ou estreita, e a IA forte. A IA fraca, ela pode realizar tarefas específicas, né? Então são usados algoritmos mais simples, geralmente dedicados a um determinado assunto. Já a IA forte, ela tem por objetivo replicar a inteligência humana em sua totalidade, incluindo capacidade de aprender, adaptar e compreender os contextos diversos. Os algoritmos de aprendizado de máquina são fundamentais ah, para avanços da inteligência artificial. O aprendizado de máquina permite que os sistemas melhorem seu desempenho em tarefas específicas à medida que são expostos a mais dados, sem a necessidade de programação explícita. Um dos algoritmos de inteligência artificial, que são as redes neurais, elas se inspiram no funcionamento do cérebro humano, que são comumente usados em tarefas de aprendizado profundo, sendo essa uma sub-área do aprendizado de máquina. A inteligência artificial ela pode ser aplicada em diversas áreas, como saúde, finanças, manufatura, automação, reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, entre outros. Mais adiante nós veremos um pouco de descrições voltadas aqui às áreas da apresentação, a área foco dessa apresentação. O segundo tema que nós abordaremos são os sistemas multiagentes.
Bom, agentes inteligentes são entidades computacionais ou físicas que podem perceber seu ambiente, processam informações e tomam decisões com o objetivo de alcançar metas específicas. Já sistemas multiagentes, eles são compostos por múltiplos agentes autônomos que interagem para atingir objetivos. Cada agente é uma entidade autônoma que percebe seu ambiente, processa as informações e toma as decisões de maneira independente. Inteligência artificial, agentes inteligentes são entidades computacionais ou físicas que observam e atuam em um ambiente, utilizando o aprendizado e a adaptação para alcançar metas específicas. Essa autonomia e adaptabilidade destacam a capacidade desses agentes de interagir de forma eficiente com o ambiente. Então, como foi visto aí, os agentes eles possuem algumas características, né, que é a percepção. Então, os agentes eles têm sensores para perceber o ambiente. Então, esses sensores geralmente eles são físicos, né, através de câmeras, microfones, sensores de movimentos, entre outros. Dentro da sua lógica existe o raciocínio, que chamamos de reasoning. Então, esse raciocínio ele é modelado de forma a processar as informações que recebemos no ambiente, onde aplicam-se as lógicas e os algoritmos para tomar, tirar conclusões ou tomar tomada de decisão. Isso envolve técnicas de inteligência artificial, como por exemplo o aprendizado de máquina, que falaremos, e outras lógicas. A tomada de decisão é outra característica, o decision making, que com base nas informações percebidas e no raciocínio, os agentes eles podem decidir quais ações tomar para alcançar seus objetivos. E a outra característica do agente, uma outra característica do agente é a ação, o acting. Os agentes eles realizam ações no ambiente com o objetivo de afetar seu estado. Isso pode incluir os movimentos físicos, envio de comandos a outros sistemas, interações com objetos ou entre modelos virtuais, né, entre outros comportamentos que deseja ser atingido na utilização do agente. E por fim, existe o aprendizado, que é o learning, que não todos os agentes, mas em agentes inteligentes, esses podem ter a capacidade de aprender com a experiência. Isso pode envolver adaptação a novos ambientes, melhorar o desempenho dos algoritmos ao longo do tempo e a atualização das estratégias com base nesse feedback recebido. Ah, também achei importante trazer uma das técnicas usadas para modelar o comportamento dos agentes, que é a Behavior Tree ou árvores de comportamento em português. Uma árvore de comportamento é um modelo matemático de execução de planos que é usado na ciência da computação, na robótica, em sistemas de controles ou videogames. Essas descrevem a alternância entre os conjuntos finitos de tarefas de maneira modular. Então, como foi mencionado, essas árvores de comportamento são técnicas de modelagem e implementação que utilizam a inteligência artificial para controlar o comportamento dos agentes em ambientes virtuais, como, por exemplo, personagens de jogos, os robôs ou em simulações, que é o caso das simulações aéreas, que são os objetos de estudo da minha pesquisa de doutorado. Essas abordagens, especialmente os jogos, a robótica, a simulação, têm a capacidade de representar comportamentos complexos de maneira hierárquica e modular. Uma behavior tree, ela é uma estrutura em formato de árvore. A behavior tree é comum dizer que ela é um avanço das máquinas de estado infinitos, só que agora é nessa visão de árvore, onde existem diferentes blocos, elementos que podem representar ações, condições e composições aí entre os nós que são conectados por meios de arestas direcionadas, formando uma hierarquia que reflete a lógica do comportamento desejado.
Existem diferentes tipos de nós na Behavior Tree, então é interessante abordarmos isso numa próxima apresentação. O próximo item escolhido aqui eu resolvi trazer Machine Learning Deep Learning, pode estar incluso dentro da característica de aprendizado do agente, né? O learning. Então, e um pouco para a gente também diferenciar as nomenclaturas e as técnicas, né, de inteligência artificial. O machine learning, ele é um ramo da inteligência artificial que baseia-se na ideia de que sistemas podem aprender com os dados, identificar os padrões e tomar decisões com o mínimo de interferência humana. Então, o machine learning, ou aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial que concentra-se no desenvolvimento de algoritmos e modelos capazes de aprender padrões e tomar decisões com base em dados. Ao contrário das programações tradicionais, que são explícitas, né? Os sistemas de machine learning são projetados para aprender e melhorar com sua experiência. Já o Deep Learning é uma sub-área do Machine Learning que treina os computadores para realizar tarefas como os seres humanos, ou que inclui reconhecimento. Podem incluir nessas tarefas o reconhecimento de fala, a identificação de imagem e a aprendizagem. Falamos que o Deep Learning é um aprendizado profundo, né? Isso porque baseia-se em algoritmos como redes neurais artificiais profundas para realizar tarefas complexas de reconhecimento de padrões e tomada de decisões. O termo profundo, ele refere-se à arquitetura em camadas de profundidade dessas redes neurais, que geralmente consistem em muitas camadas interconectadas. Basicamente é isso. Os agentes, eles é uma sub-área da inteligência artificial e podem ser aplicados em diversas áreas para realizar tarefas específicas de maneira autônoma e adaptativa. Aqui demonstraremos alguns exemplos da utilização dos agentes com a inteligência artificial em diferentes contextos. A primeira delas que selecionamos foram os jogos digitais, que são os jogos eletrônicos. Os sistemas multi-agente é usado para modelar o comportamento dos personagens não jogáveis, por exemplo, os NPCs, e criar as interações dinâmicas entre os diferentes objetos do cenário. Outro uso para agentes, outro emprego, são nos assistentes virtuais, por exemplo, o Siri da Apple, ou o Google Assistant, ou a Amazon da Alexa. Esses assistentes virtuais utilizam agentes como IA para entender comandos de voz, responder perguntas, realizar tarefas simples como definir lembretes, enviar mensagens e fornecer informações relevantes. Também é utilizado muito sistemas multiagentes na robótica. Em robótica, notamos a presença dos sistemas multiagentes na parte de coordenação e comunicação entre múltiplos robôs, permitindo realizar as tarefas colaborativas e adaptação entre ambientes complexos. Agentes também são utilizados na logística e cadeia de suprimentos para otimizar os processos logísticos, realizar o roteamento de veículos, gerenciamento de estoque e coordenação de entrega. Então, os armazéns do futuro, né, que a gente fala, muitos armazéns aí de entrega rápida que já existem, ou as áreas de distribuição, elas carecem ou estão sendo reformuladas dentro desse contexto de elementos autônomos com o uso dos sistemas multiagentes. Agentes também são usados nas simulações sociais. Simulações sociais, elas são feitas para modelar o comportamento de
situações como, por exemplo, tráfego de veículos, evacuações, comportamento de multidões, né, que é o caso aí da imagem, onde clientes desejam realizar determinada tarefa em um ambiente onde existem os agentes aí coordenando essa interface entre pessoas e os objetos. Os sistemas multi-robot, em ambientes com múltiplos robôs, os SMA ajudam na coordenação para realizar as tarefas como exploração de áreas desconhecidas ou a busca de salvamento. Desculpa pela imagem, eu usei uma imagem, acabei de logística, porque eu não encontrei uma imagem voltado aí, mas na parte de defesa existem muitos sistemas autônomos utilizando aí os agentes para a realização de buscas em aeronaves autônomas ou em robôs de solo, entre outros. Muito usado aí que está mais presente no nosso dia a dia são os sistemas de recomendação. Por exemplo, usado em streaming como Netflix ou Spotify, os agentes com inteligência artificial eles são capazes de analisar o comportamento do usuário. Então, até um teste que eu fiz recentemente, eles me entregaram uma tabela de dados que é coletada. Então, na análise de dados, isso é interessante falar, porque é vamos dizer assim, eu diria um dos requisitos para que você entenda ou para que você possa iniciar a modelagem dos agentes, né? Então eu recebi o histórico de dados de toda, que é a entrada, né? Então seria a visão do meu agente, com todos os acessos de usuários, o que eles clicaram, o tempo, os filmes que eles assistiram, o tipo de filme. Então, a partir dessas informações, foi possível fazer uma análise. Então, eles me pediam algumas características e eu utilizei Python, né, a ferramenta Python com algumas bibliotecas para fornecer os relatórios. No caso do agente, nós modelamos os agentes para que ele seja capaz de olhar para isso, né? Então passa naquelas etapas de processamento, de algoritmo entre a ação e aí dar a resposta para que você possa formatar aqui a visão do streaming da plataforma conforme a personalidade e a personalização dos clientes. Basicamente é isso. Isso é muito usado para recomendar conteúdo como filmes, as músicas, livros, produtos, outros produtos, produtos de lojas em geral, lojas digitais. Então, muito utilizado. E por último, eu trouxe aqui os veículos autônomos, como os carros autônomos ou os drones. O agente com IA, eles são usados para processar dados dos sensores, até do objeto, como câmeras, radares, e a partir desses dados eles podem tomar decisão real sobre a navegação, a direção, evitar obstáculos de maneira segura, entre outras coisas que é possível, né? Então, se nós formos capazes de fazer um estudo em posse dessa quantidade de informação, essa massa de dados que é recebida em tempo real, né, então seriam necessárias diferentes classes ou camadas de agentes para aplicações específicas, né? Então eu poderia ter um sistema multi-agente voltado para a dirigibilidade do veículo, né? Para a parte de movimentação, que seria, no caso da aeronave, o plano de voo dos drones, né? Aqui no caso do veículo em solo, desviar de obstáculo, então teria algoritmos específicos que o agente ele aprende e melhora com relação ao desvio, ao reconhecimento de obstáculos. Então eu poderia ter ao funcionamento do veículo, sistemas multi-agente responsável por receber os sinais dos diferentes sistemas que existem no veículo e realizar a tomada de ação, né, a regulação do controle, ou eu poderia ter um sistema multi-agente para
fala para o sistema de comunicação entre veículos, né, para troca de informação, ou para outro sistema de multiagente para manutenção, para recal, e por aí vai, né? Então, abre um leque de oportunidade entre essa gama de empresas, vamos dizer assim, envolvidas nesse sistema que é o sistema de automóveis e agora no contexto autônomo, muito grande. Então, nós com certeza em breve teremos aí o contato com isso, né? Então, para quem é desenvolvedor, para quem está na área de ciência e tecnologia, vai ter um contato, terão oportunidades mais próximas, mais reais quando isso for uma realidade dentro do nosso país, em realizar a manutenção desses sistemas, isso eu acredito que se tornará mais comum também dentro do contexto de você ter pequenas empresas que serão capazes de lidar com isso, assim como nós fazemos nos sistemas de automação convencionais, também faremos nesses sistemas agora inteligentes, com inteligência artificial, sistemas multiagentes, entre outros. Então, é só para vocês terem um pouco aí a noção da quantidade de oportunidades que existirão com o emprego, né? Então, drones já é uma realidade muito frequente, né? Existem profissões que foram abertas, entre outras coisas que surgiram e continuarão surgindo à medida que nós adquirimos o conhecimento e as habilidades frente a essas tecnologias. A parte, na verdade, esse é o último, né? O chatbots, né? Que é algo que se tornou comum aí no nosso cotidiano. Então, pode existir também o chatbot com o uso de agentes IA para responder perguntas frequentes, fornecer suporte técnico básico, agendar compromissos, oferecer assistências automatizadas, melhorar a eficiência do atendimento ao cliente, entre outras aplicações. Nas finanças, os agentes eles podem ser usados para análise de dados, mercado financeiro, identificação de padrões, né? Então são os robozinhos que dizemos que é fornecido muito aí pelas principais administradoras de recursos financeiros. Então, existe para o pessoal que gosta de fazer trader, entre outra movimentação no mercado financeiro. E a conclusão, a integração da inteligência artificial, né, a IA, com agentes e behavior trees, como foi falado, representa um avanço significativo que possibilitará o desenvolvimento de sistemas adaptativos e autônomos capazes de modelar comportamentos complexos. Essa abordagem versátil destaca-se na aplicação de agentes em diversos setores, como os jogos, que foi falado, a robótica, assistentes virtuais. Isso proporciona flexibilidade e modularidade. As behavior trees foi falado brevemente aqui, eu pretendo fazer uma apresentação um pouco melhor sobre behavior trees. Ela simplifica a representação hierárquica de comportamentos, permite a reutilização eficiente e facilita a adaptação dinâmica dos agentes a novas situações. Obrigado e até a próxima.